Tá, que foi? Porra, esse negócio quente, cara. Pelo amor de Deus. Jojo Bizarre Adventure, uma história sobre soldados nazistas, homens de tanguinha, coxas grossas, vozes gulosas e uma mensagem antirracista. Caso você não conheça, Jojo Bizarre Adventure é um mangá barra anime de Hirohiko Araki, no sentido original Araki Hirohiko. Trata-se de uma série bastante longeva, começou originalmente em 1987 e até hoje é publicada, e ela é organizada por temporadas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a primeira temporada, hoje eu vou falar da segunda, que se chama Battle Tendency, que saiu originalmente entre 87 e 89. Caso você nunca tenha tido contato com esse monumento das histórias em quadrinhos, eu já aviso você que bizarro não é por acaso. Porque afinal de contas, Jojo sempre foi muito conhecido por ser uma história esquisita. Aliás, até inclusive cabe refletir por que ela é chamada de esquisita. E eu já adianto, tem a ver com a reunião de certos tropos que não costumam estar juntos. Porque de um lado você tem homens fortões, hétero top, suados, musculosos, veiudos. E do outro lado você tem moda, exuberância, estilo e poses muito curiosas e anatomicamente erradas. Além disso você tem ação, aventura, luta e poderzinho. E do outro lado, performance e mais performance e mais performance. Você tá praticamente assistindo uma Fashion Week. Aliás, é como o pessoal costuma dizer, Jojo Bizarre Adventure é tão hétero assim, que ele dá a volta e encontra a coisa mais bicha POC que você possa se imaginar. E isso é bastante autoconsciente, sacou? Não tem a ver com o autor não se dando conta do que ele tá fazendo. Pelo contrário, se tem algo que é muito rico e interessante em Jojo, é justamente esses contrastes, esses absurdos convivendo junto numa história de homens fortões se enfrentando por causa de poderes mágicos e vampirescos. Aliás, isso também já vale adiantar, né? Em Jojo, tudo é muito sensual. Não só o fato de a gente ter homens fortões e sarados, sempre com poses extremamente provocantes, mas também porque o mangá é recheado de elementos assim, um tanto óbvios. Um é que tem falo pra tudo. Sim, piroca. Inclusive tem uma parte que os personagens ali, os protagonistas, para eles mostrarem que eles são habilidosos, eles têm que escalar um pau que fica escorrendo líquido e é viscoso, então sempre sai mais coisa de cima e vai escorrendo, e eles vão caindo, e eles têm que subir o pau de novo, e o lance é que eles têm que mostrar a sua habilidade conforme eles vão subindo o pau. Cara, tá complicado. Caralho de cheiro de pica, caralho de cheiro de pica, caralho de cheiro de pica, cheiro bom de pica. Além disso, as batalhas acontecem em ruínas greco-romanas, com os seus pilares eretos, tudo grosso, forte. Isso pra não falar dos vilões, que tem agora chifres na cabeça, e esse chifre às vezes vai crescendo, vai ficando mais grosso. Acho que vocês já entenderam, né? Acho que já deu pra pegar. Mas assim, ó, eu tô falando e eu tô só embolando, né? Porque, cara, eu devia recomeçar esse vídeo. Vamos lá, vamos de novo. Eu vou falar nesse vídeo aqui pra vocês de Jojo Bizarre Adventure Parte 2. Publicado originalmente no Japão entre 1987 e 1989, Battle Tendency, como se chama essa parte 2, se passa no ano de 1938. Ou seja, às portas da Segunda Guerra Mundial. E esse é um dos motivos pelos quais nessa história nós teremos soldados nazistas. Mas não só. Mexicanos astecas de tanguinha também vai aparecer. Aliás, não exatamente astecas, eles são vampiros que vieram do centro da Terra e que tem todo um prazer especial com o corpo humano. Tá, de novo. Cara, como é que eu vou contar essa história? Vamos lá, mais uma vez! Jojo Bizarre Adventure é sobre a história de uma família e seus descendentes. No primeiro arco de histórias, que se passava ali no final do século XIX, nós acompanhamos Jonathan Joestar, vulgo Jojo. Jonathan Joestar, Jojo. E agora a gente acompanha Joseph Joestar, Jojo, que é o seu neto. Na primeira parte da história a gente viu o Jonathan passando um trabalhão com Jill, o seu irmão de criação, e acabou se apossando de uma máscara asteca que dá pra ele poderes vampirescos. Aliás, esses poderes não são só o fato de ele precisar de sangue, não poder mais sair à luz do dia, tem a ver também com o lance de ele conseguir controlar a mente das pessoas, dele despertar em seu próprio corpo uma série de habilidades que ele nem sabia que tinha. Aliás, inclusive vale comentar, né, o vampirismo tem essa coisa extremamente sensual, de você seduzir a vítima e sugar o sangue dando uma mordidinha no pescoço. Aqueles não mordem no pescoço, aqueles devoram as pessoas mesmo. Aqui o pessoal é guloso mesmo, é pegar e comer mesmo. Mas por que eu fui pra esse lado? Cara, que vídeo! O lance é que
Lá atrás já tinha tido toda uma treta por causa dessa máscara azteca que deixou o Jill super poderoso, o Jonathan passou um trampo pra vencer ele, acabou morrendo nessa batalha. Então agora a gente pula, estamos em 1938, conhecemos o Neto. E o Neto tem habilidades naturais herdadas do avô. Que habilidades é esse? É a Força Amon, que basicamente é uma força que todo guerreiro desperta em si a partir do treinamento da sua respiração. Tem uma parada aqui meio yogi, né? Mas assim, no sentido extremamente exagerado. Afinal de contas, o guerreiro não só consegue, a partir do controle da sua respiração, ter todo um domínio sobre o seu corpo, mas de conseguir ter uma espécie de sintonia com toda a natureza, com todo mundo que também pulsa. Daí o lance de que aqueles que dominam a habilidade Amon conseguem canalizar a força Amon na ponta do seu dedo, fazer com que outros objetos também acabem sendo possuídos por essa força. Ou seja, tudo aquilo que de alguma maneira tem oxigênio pode ser manipulado e transformado numa arma. Inclusive lá o treinamento, o pessoal tendo que subir no pau ceboso e tal, se dava pelo fato de precisar concentrar o Amon na ponta do dedo e ficar dias escalando enquanto não tá escorregando, porque se botar a mão escorrega. Isso para não falar de coisas bizarras que se tornam armas, como bolhas de sabão, barbante e bolas. Bolas é metal, tá? Passado em óleo, são bolas oleosas. Do jeito que eu tô falando aqui, parece que Jojo é pura putaria, né? Bom, mas não é. É óbvio que a ideia aqui é brincar com uma série de formas e tropos sugestivos. Porque afinal de contas a jogada aqui não é ficar fazendo piadinhas sexuais, piadinhas sujas, ainda que você tenha todo um imaginário que é muito sugestivo. Tudo isso aparece mais numa lógica de explorar certas imagens, certas ideias que possam ser constrangedoras e colocar elas num contexto de valentia, de batalha, de busca pela honra. Isso de uma maneira bem humorada e também bastante imprevisível. Aliás, isso é um ponto que faz Jojo Bizarre Adventure ser tão bom. Ele é completamente imprevisível. A única coisa que você sabe é que o bem vai vencer, porque é uma história de bem vence o mal. Mas a maneira como isso vai acontecer, você não tem como antecipar. Não é por acaso que esse arco aqui de histórias de Jojo saiu na Shonen Jump, que é a mais famosa revista de mangá voltada para um público jovem masculino. E a parada aqui é imprevisível porque tem um pouco de batalha de guri, sabe? E cada um vai inventando um negócio depois do outro, assim. Eu vou vencer de ti num tapa. Ah, eu te dou um soco. Então eu venho com uma metralhadora. Ah, eu venho com uma motosserra. Ah, eu invento um tanque que flutua. Ah, eu invento uma espaçonave de antimatéria. E cada um vai vindo com uma coisa mais absurda do que outra e não faz o menor sentido, mas o pessoal tá envolvido e de repente tem um vencedor que também tu não sabe por que ele venceu. Essa imprevisibilidade que possa ser vista como furo de roteiro é genial. Porque aqui o que interessa não é uma certa coerência neurótica da história, e sim o quanto que tudo isso possibilita imagens e ações extremamente deslumbrantes. É o caso da disputa entre o nosso Jojo e César Zeppeli, um italiano conquistador que domina a Força Amon, que supostamente deveria servir de mestre pro Jojo, mas eles acabam se tornando rivais, depois amigos, enfim, aquela trama típica de mangá. Tô comentando isso aqui porque tem uma hora que os dois lutam. E, gente, é um guri de 10 anos brigando. César Zeppeli dá um beijo numa moça bonita, injeta a mão nela e faz com que ela ataque o Jojo. E Jojo não consegue revidar mesmo uma moça frágil e indefesa porque é a Força Amon que está atacando ele. Pra piorar, Zeppeli joga em Jojo bolhas de sabão que faz com que ele fique preso numa bolha enorme e não consiga nem respirar lá dentro. E se você não consegue respirar, sua Força Amon se torna mais fraca. Então Zeppeli ri de Jojo, mostrando o quanto que ele é fraco e ridículo. Só que Jojo já tinha dito pra Zeppeli que mais forte do que uma mulher seria uma pomba, o que... Só que aí o que acontece é que quando o Zeppeli vai beijar de volta a menina pra pegar a Força Amon de volta, o que também não faz o menor sentido, tem uma pomba saindo da boca da mina. Sim, Jojo, quando o Zeppeli não estava vendo, escondeu uma pomba dentro da boca da mulher, e daí a boca voa pra dentro da boca do Zeppeli, e essa pomba também tá carregada de energia Amon, então serve de ataque de volta. Cara... é surreal, sacou? E isso é a pegada desse mangá. Só que aqui a coisa tá tão absurda que a gente só ri. Só que tem várias cenas de batalha, principalmente aquelas que são contra os vilões, que elas têm uma carga dramática, tu realmente fica tenso acompanhando a luta. Porque é muito essa coisa, ok, fulano fez isso, o que agora ciclano vai fazer pra superar? E nesse sentido aqui tem uma genialidade de roteiro, de ter que ficar sempre pensando em algo mais mirabolante do que a coisa anterior, pra no final a gente ter o vencedor da história. Como vocês podem notar, esse vídeo tá sendo uma completa bagunça, porque eu não tô conseguindo falar da história. E isso não é por acaso, porque a gente pode dizer que Jojo Bizarre Adventure é acima de tudo um quadrinho barroco. Ou seja, as coisas aqui não interessam tanto a partir de uma certa linearidade, de história, início, meio e fim, mas sim a partir de sobreposições, de camadas, de coisas que vão se dobrando e desdobrando ao mesmo tempo. E quando eu falo aqui barroco, isso se aplica também ao desenho. Porque em Jojo não há tanto uma perspectiva linear, quando ela aparece ela é distorcida, e o que mais a gente vê na verdade é a sobreposição de elementos que a gente só consegue destacar um do outro, quando consegue, a partir de noções de claro e escuro. Nesse sentido, o barroquismo de Jojo é tão radical que a gente consegue
consegue perceber isso até mesmo nos corpos. Eles se dobram, se tensionam, eles estão em posições esquisitíssimas a todo momento. São as famosas Jojo poses, que muita gente, inclusive, procura emular, e eu, sem sucesso, tento também, coisa assim. Porra, caso caiu. Além das Jojo poses, também tem os stands, que são basicamente esses golpes mirabolantes, que também tem todo um nome específico. Hoje, por exemplo, tem o Ramon Overdrive, Hipnose Ramon, Ramon Beach, Rebuff Overdrive. Isso para não falar também dos vilões que tem poderes como a Tempestade de Areia Divina. Esse mesmo, esse é forte. Aliás, eu não falei aqui dos vilões, eu não falei nem da história, eu não falei nada. Eu tô fazendo um vídeo que eu não falo nada. Mas eu quero falar mais aqui da história, prestar atenção nessas referências que aparecem em Jojo, comentar do quanto que ele é ligado com a moda e a música, e obviamente falar de algo que eu acho que pouca gente comenta, principalmente em Battle Tendency, que é o quanto que aqui você tem um discurso antirracista. Sim, Jojo, por trás de toda essa maluquice, é um quadrinho antirracista. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir que vocês curtam o vídeo. Se estiver curtindo, se inscreva, caso novo por aqui, e compartilhe. Eu acho que ninguém vai curtir, tá uma bagunça. Esse canal só consegue falar de mangás muito confusos graças aos seus apoiadores, e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo tudo, grupo inteiro, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E também seja membro aqui do YouTube por R$ 6,90 ao mês e tem acesso a vídeos exclusivos. Olá, mais uma vez vou tentar contar a história. Jojo é um jovem de aproximadamente 20 anos que tem toda uma força Ramon ali, bastante bruta, e que precisa aprimorar porque temos um grande perigo recaindo sobre a humanidade. Que perigo é esse? São os Homens do Pilar. De novo, uma coisa fálica. O Homem do Pilar. Pilarzão. Grandão. Grosso. Ancestral. No caso desses Homens do Pilar, são seres que estão adormecidos, alguns há 2.000 anos, outros há 4.000 anos, e pouco se sabe sobre eles. Basicamente é uma espécie que se desenvolveu a paralela da humanidade e que vivia no centro da Terra porque não podia ter contato com o Sol. Essa espécie tinha uma longevidade muito grande, por isso era um grupo pequeno, pouco se reproduzia. Porém, a paz chega ao fim quando surge Kars, uma espécie de cientista inescrupuloso da sua época. Kars, através de uma série de experimentos com máscaras, resolve querer expandir as potencialidades desse corpo poderoso que ele já tem. É ele que vai criar as famigeradas máscaras astecas que transformam as pessoas em vampiros superpoderosos. Contudo, a ideia de Kars não era criar máscaras para os seres humanos, e sim para sua própria espécie, buscar algo que fizesse eles mesmos se tornarem ainda mais poderosos. E uma coisa que ele vai descobrir é que a única maneira das máscaras funcionarem para a sua própria raça é a partir da Pedra Vermelha de Aja, um cristal bastante raro, e o único grupo que tem uma quantidade suficiente de encher uma mão é o Império Romano. Daí que Kars, com outros 3 aliados, resolvem se voltar contra o seu próprio bando, massacra o seu clã, massacra a sua família e vai em busca de poder. Só que lá na antiguidade já tinha também os guerreiros da energia Ramon, sim, esse pessoal que aprendeu a desenvolver essas habilidades para proteger a humanidade, e isso vai acabar descambando numa grande batalha que vai fazer com que esses seres poderosos acabem aprisionados num pilar. Aí vem os Homens do Pilar. O lance que eles descobrem o primeiro homem ali nas ruínas mexicanas, aliás, todos são da região do México, portanto seriam tipo astecas, mas não exatamente. E esse primeiro que eles vão batizar de Santana. Pois bem, sabe quem está interessado nele? Os nazistas. Sim, os nazistas, vendo que tem uma espécie de raça superior ancestral, eles pensam, ok, a gente pode usar isso a nosso favor. Nós também somos uma raça superior, pensam os nazistas, então alguma coisa aqui deve rolar. E você sabe, obviamente, que um dos grandes talentos de um nazista é ser muito burro. É óbvio que isso vai dar merda, porque é aquela típica história de pessoas inconsequentes despertando forças que elas não podem controlar. E os nazistas não despertaram só Santana, eles despertaram também outros 3 Homens do Pilar mais poderosos que Santana, e esses estavam já em Roma. Sim, eles já tinham chegado muito perto da Pedra Vermelha de Aja, até que eles acabaram entrando em hibernação. E esses 3, além de Kars, que eu já comentei aqui com vocês, que é o chefão, tem o Amu e também o AC/DC. Sim, AC/DC. Aliás, pessoal, boa parte dos nomes são referências a músicos. O Amu provavelmente referência à dupla Wham. Wake me up before you go, to leave me hanging on like a yo-yo. Kars, a banda The Cars. Can't go on thinking nothing's wrong. AC/DC, tá óbvio. César Zeppelin, a Led Zeppelin. E Lisa Lisa é referência a Lisa Lisa and Cult and Jam. Mas pera lá,
Quem é a Lisa Lisa? Ela é uma personagem fundamental aqui, pois é ela quem vai treinar Jojo e César Zep. Ela que é uma grande mestra Amon dos dias de hoje. E é ela que vai reunir um grupo de guerreiros para resistir a esses 4 seres ancestrais que querem destruir a humanidade. Só que assim, também tem vários plot twists aí. Vou entregar alguns spoilers, porque Lisa Lisa parece uma mulher de 20 e poucos anos, mas na verdade ela tem 50 e poucos. A força Amon serve inclusive para deixá-la mais jovem. Só que tem um detalhe, ela é a guardiã da Pedra Vermelha de Aja, e Jojo tem com ela uma relação no primeiro momento de muito ódio, porque ela é muito severa, muito fria, muito implacável com Jojo. Inclusive ela coloca nele uma máscara que limita a capacidade dele de respirar, para ele aprender a controlar a oxigenação do seu corpo. Aliás, você já deve ter sacado, né? A força Amon acima de tudo é fotossíntese. Então ela tem essa habilidade poderosíssima, mas ela também é uma mulher atraente. Inclusive tem um momento em que Jojo tá vendo ela com diamante, ela tá sentada, ele tá de cima, ele vê os peitos dela e ele, opa, peitão. Só que aí, pra coisa ficar mais constrangedora, depois a gente descobre que ela é a mãe do Jojo. Sim, ele tava olhando os peitos da mãe. Aliás, Lisa Lisa é uma personagem que depois vai servir de referência pra Rose do Street Fighter. Aliás, dá pra viajar aqui e pensar o Jojo como uma espécie de série que os atores que depois vieram fazer o Street Fighter estavam aqui fazendo alguns papéis, fazendo alguns personagens. Eu já havia comentado no vídeo anterior o quanto que a gente já tem um Ryu e um Ken quando a gente vê Jojo e Jill se enfrentando. Contudo, agora nesse segundo arco de histórias a gente tem a Rose e a gente tem o Guile, ou Gaio, que no caso aqui da história é um comandante nazista e olhem só a aparência dele. Stroheim, inclusive, é um personagem que é apresentado muito de pronto como um típico vilão. Ele corta a língua de uma menina que na hora de fazer a barba dele acabou machucando ele. Então tipo, ele é muito cruel, mas ao longo da história ele vai se mostrando um guerreiro honroso. Nesse sentido, para sensibilidades ocidentais, esse mangá incomoda, porque o tempo todo aqui é tentado mostrar que nazistas são extremamente cruéis e babacas, mas pô, tem gente legal. Dá pra ver o lado bom de um nazista, né? Ele pode ser também uma pessoa legal e difícil, né? Mas em parte isso se justifica pela proposta aqui, porque afinal de contas, Jojo tenta ser, acima de tudo, um quadrinho antirracista. E portanto, tratar como raça inferior quem se pensa como raça superior talvez não seja o melhor caminho. Daí, portanto, essa proposta um tanto poliana de sempre buscar o melhor das pessoas. Aliás, eu tô falando aqui de antirracismo, mas eu ainda não toquei direito nesse assunto. Por que que Jojo Bizarre Adventure Parte 2 Battle Tendency é antirracista? E basicamente porque todo o papo, se vocês prestarem atenção, gira em torno de uma disputa de raça. Nós temos esses seres ancestrais que se julgam uma raça superior, e esses seres ancestrais são despertados por um outro grupo que também se julga uma raça superior, que são os nazistas. Por sua vez, em paralelo, o quadrinho começa mostrando Jojo em Nova York e ele percebe policiais destratando um menino negro, e esses policiais fazem isso a partir de pressupostos racistas, algo que Jojo se opõe. Aliás, o começo da história mostra muito como esse menino Smoke, por ele ser negro, ele acaba sempre sendo atacado, agredido pelos outros, e Jojo sempre aparece lá como seu protetor. Então, por exemplo, Jojo tem a sua carteira roubada por esse menino, só que ao ver os policiais batendo nele por ele ser um menino negro e pobre, Jojo fica do lado do menino. Depois ele convida esse menino para ir num restaurante, e Jojo é rico, então eles vão num restaurante chique. Chegando lá, as pessoas falam, não queremos esse menino negro aqui. E quem fala isso pra Jojo é a máfia, que pra ele pouco importa, ele dá um pau em todo mundo. Então de pronto, logo nas primeiras páginas, o quadrinho deixa bem claro, olha só, existe racismo e esse negócio aqui é oposto aos heróis da história. Os nossos heróis são antirracistas. E olha que doido, porque depois a história toda vai girar em disputa sobre quem é a raça superior. Uma pergunta que obviamente não tem resposta, porque não existe raça superior. Indo mais longe, não existe sequer algo que se possa pensar a partir de uma lógica de raça. Porque afinal de contas, ou a gente está lidando com pessoas de cores diferentes, tão somente, ou com formas de vida diferentes, no caso dos homens do Pilar, mas que não necessariamente são superiores. Daí que a gente vê muito ser martelado ao longo da história que essa superioridade, quando há, ela é simplesmente em torno do respeito pelo outro. Algo que até mesmo os homens do Pilar começam a ter por Jojo. One, por exemplo, é um guerreiro que vai aos poucos entender o quão honroso é Jojo e os protetores da terra. Já Kars não. Kars é um canalha, é um cretino, é o vilãozão da história que joga sujo. E é por isso que ele é o vilãozão da história, porque até mesmo Stroheim, o milico nazista, ele depois acaba se tornando aliado de Jojo. Vê em Jojo também bravura. Mas Kars não, ele só quer ganhar dele e dane-se os outros. Sacaram então os valores que estão aqui postos? E tudo isso de maneira bastante deslumbrante, porque a gente percebe aqui, é muito óbvio, o quanto que o Hirohiko Araki está se utilizando de referências da sua época. Nós temos aqui glam rock, nós temos aqui o visual kei, que é uma subcultura ali do Japão dos anos 80, que opera muito a partir de visuais extremamente afrontosos, estilosos, bizarros. O próprio Hirohiko Araki comenta que quando ele estava fazendo essa história especificamente, ele estava conhecendo Prince e aquilo estava pirando ele.
além de grandes nomes da moda que também serviram de referência, como Moschino, Versace. Por isso que uma coisa muito interessante em Jojo, que também é um elemento barroco, no sentido bastante radical, é o quanto que ele é anacrônico. Ou seja, não só você faz dobras e desdobras do corpo humano, mas também do tempo, ou seja, você opera a partir de anacronias. O ano é 1938, mas a galera tá se vestindo e se compondo como se estivesse no final dos anos 80. Inclusive, esse apreço pela moda é descrito até mesmo em detalhes no mangá. Como é o caso do cachecol feito de minúsculas fibras desidratadas do intestino de 30 mil escaravelhos vermelhos encontrados no sudeste asiático. Uma matéria-prima que é melhor condutora de Ramon do que a pele humana. Então notem, cachecóis e echarpes são armas poderosíssimas. Assim como anéis, essa arruelinha no qual a gente... Enfim, eles têm toda uma simbologia especial. Inclusive, Jojo acaba com anéis presos no seu coração, na sua garganta, anéis que tem um veneno e que ele tem 33 dias para vencer os adversários, para que esse veneno não o mate. Inclusive, esse mesmo anel serve para estabelecer um pacto de amizade entre o Jojo e o César. Para sintetizar, portanto, essa maluquice toda que é Jojo, a gente pode dizer que a força desse mangá barra anime está, acima de tudo, num grande elogio do corpo humano. E quando eu falo do corpo, eu não tô falando simplesmente da questão anatômica, mas também é visível. Hirohiko Araki gosta de corpos fortes, sarados, ele gosta de desenhar músculo. Mas também tem a ver com o apreço pelo corpo enquanto algo elástico, plástico. Ou seja, um corpo que se transforma, que se retorce, que se mexe. Não é por acaso que os vilões aqui da história são seres que têm um total poder sobre o seu próprio corpo. Eles conseguem mudar de forma, eles se retorcem, eles entram no corpo dos outros. E quanto à força Amon, que traduzir literalmente quer dizer onda, bem, ela serve aqui também para pensar o corpo de qualquer pessoa como uma onda. Pensem no mar, pensem no oceano, na liquidez da própria água. O que o Araki aqui está tentando é trabalhar corpos que são tão líquidos quanto uma onda no mar. Só que assim, ó, isso não se reduz tão somente ao corpo desnudo e às suas habilidades. Porque um corpo humano se compõe também com os adereços que ele coloca sobre ele. Inclusive tem um filósofo chamado Emmanuel Cote que vai dizer justamente isso, que nós enquanto espécie nos reconhecemos não só pela nossa pele, mas pela sobrepele, ou seja, pela moda que está presente em todas as culturas. Ou seja, em muito a nossa espécie se reconhece mais por adereços, pinturas e tecidos do que necessariamente pelo corpo nu. Daí, portanto, esse fascínio também do Araki por roupas estilosas, mas também por muita sobreposição. É um chapéu em cima de outro chapéu em cima de outro, é um casaco em cima de outro tecido e mais outro. Mesmo nos casos dos nossos lutadores ancestrais seminus, a gente ainda tem sobreposições de adereços, pintura, penteados descolados. Esse talvez seja então um ponto radical de Jojo que faz com que ele seja tão fascinante. Trata-se de um trabalho narrativo e plástico sobre as potências do corpo. Algo que é libertador diante de tanta cagação de regras sobre o que as pessoas podem ou não podem fazer com seu próprio corpo. Daí que não por acaso, isso serve também para atacar qualquer forma de racismo. Mas era isso, tenho certeza que ficou uma loucura isso aqui, não dá para entender nada. O vídeo bruto já tá com 1h10, eu tô falando há mais de 1 hora, embora vocês devem estar vendo menos que isso. Enfim, ficou uma zona, mas uma zona estilosa. Então é isso, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e valeu, pessoal.